eu vou pedir para o irmão Tiago, que está nos ajudando. Irmão Tiago, você pode orar para a gente, fazendo favor, para a gente dar o início? Sim. Está me ouvindo, pastor? Estou ouvindo. Então vamos orar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estudarmos a Tua Palavra através desse curso bíblico e também através desse sistema do Zoom. O Senhor abençoe as famílias que nós representamos e que o bom e santo Espírito nos ensine sobre o amor e a salvação que há em Jesus Cristo. Nós pedimos essas bênçãos por Jesus. Amém. Bom, então, vamos lá. Todo mundo aí tem Bíblia? Todo mundo tem Bíblia? Então, beleza. Então, o primeiro estudo, que é sempre base, né, dos nossos estudos bíblicos, o primeiro estudo é sempre sobre o quê? A Bíblia. Esse é o primeiro estudo básico de sempre que a gente começa um estudo bíblico. Então, a gente vai aprender um pouco sobre esse livro. Bom, você já ouviu falar inúmeras coisas sobre a Bíblia. Então, a gente vai começar pelo nome Bíblia. Bom, você já se perguntou por que a Bíblia se chama Bíblia? Você já se perguntou alguma vez na sua vida? Bom, muitas vezes a gente se pergunta, né, por que alguma coisa significa tal coisa. Então, a Bíblia nada mais é de que um resumo de uma biblioteca. Bom, todo mundo aqui talvez em algum momento já foi em uma biblioteca. E a biblioteca, o que ela tem? Contém o quê? Livros. Esse é o sentido de uma biblioteca, conter livros. E a Bíblia, ela também é uma biblioteca, porque ela contém... Quem pode me ajudar? Quantos livros a Bíblia contém? Quem lembra aí de cabeça aí? Hã? Alguém lembra aí de cabeça? Vamos lá, me ajuda aí, vocês têm que participar junto comigo aí. 66. Isso, 66 livros. Parabéns, isso aí, pessoal. Então, a Bíblia contém 66 livros. Então, ela é uma biblioteca, vamos dizer que uma mini biblioteca, com 66 livros. Então, a Bíblia, ela foi dividida em duas partes, né? Antigo Testamento e Novo Testamento. Esses são os primeiros passos que a gente precisa entender. Então, nós temos uma Bíblia que tem 66 livros, que foi dividida em duas partes. Antigo Testamento e Novo Testamento. E nessa divisão da Bíblia, nós temos uma quantia de livros no Novo Testamento e uma quantia de livros no Antigo Testamento. Quantos livros nós temos no Novo Testamento? Vocês sabem me dizer? Me ajudem aí. Os universitários aí que sabem mais do que eu, me ajudem aí. Quem lembra? No Novo Testamento. 27. Isso mesmo, 27 livros no Novo Testamento. Então, quantos tem no Velho Testamento agora? Ai, ai, ai. Vamos lá, pega a calculadora aí, se não lembra. Quem vai me ajudar? Essa tá muito fácil, pessoal. Ninguém vai lembrar dessa? Ah, não é possível um negócio desse. Hã? O quê? Alguém falou alguma coisa? Ah, eu não vou, eu não vou responder essa enquanto vocês não responderem. Não é possível que vocês não sabem essa. Tô fazendo na conta aqui, pastor. Ai, ai, ai. Quantos? 59. Não, 59 não. 49. Não, também não. Se a gente tem 66 livros. 39. Ah, agora sim. Ah, quase que eu infartei aqui do coração. Eu estava começando a ficar A preocupado. matemática tá ruim. Ah, vou dar um desconto, então. Então é o seguinte, a gente tem 27 no Novo Testamento e 39 no Velho Testamento, somando 66 livros. Tá, então a gente já aprendeu alguns fatos aqui. Então a gente aprendeu que a Bíblia é uma biblioteca, ela tem 66 livros e ela é dividida em duas partes. E nessas duas partes, 39 livros no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento. E a Bíblia foi escrita em quantos idiomas? Vamos lá, me ajudem aí. 2. 2. Alguém mais tem alguma ideia diferente?
Bom, basicamente, né? Basicamente, a Bíblia foi escrita em 2 idiomas, tá? Mas nós temos que considerar 2 partes da Bíblia que foram escritas em um outro idioma, tá? A Bíblia, na Aramaico. grande massa, ela foi escrita em hebraico no Velho Testamento e grego no Novo Testamento. Mas nós temos 2 partes na Bíblia no Velho Testamento que foi escrito em aramaico. O aramaico é uma junção, vamos dizer assim aqui, quando a gente não sabe falar espanhol e a gente tenta enrolar, a gente fala o quê? Portunhol. A gente dá uma enrolada ali, um embromeixo ali, sai um portunhol. Então, o aramaico é como se fosse um portunhol. Então, ela é uma mistura, né? É um hebraico meio misturado. Então, o livro de Daniel, ele contém um pedaço, né, escrito em aramaico, e ali é a maior porção que tem, quase um capítulo ali, basicamente um capítulo escrito em aramaico, tá? Então, a gente já aprendeu esses fatos importantes da Bíblia. Bom, agora a gente vai ir um pouquinho aqui nas perguntas bíblicas que a gente tem na lição. Você está com a sua liçãozinha aí, então você vai abrir a sua lição e você vai junto comigo lá no começo, né? Na primeira pergunta. Então, nós vamos pegar a nossa Bíblia agora, nós vamos abrir ela lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. E eu preciso contar da ajuda de vocês para a gente poder ler os textos bíblicos, tá? Senão vai ficar eu aqui falando a noite toda. Então, vamos lá. Então, a gente vai lá, é lá no Novo Testamento, tá? Então, você vai achar lá 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Então, eu vou precisar de um voluntário para ler para a gente aí. Eu já achei. Já achou, Fábio? Então, deixa eu só vamos aguardar, ver se todo mundo achou aí, para a gente poder acompanhar Ok. junto aí. Ok. Ok, todo mundo? Então, eu vou... pode ler, você pode ler para a gente, Fábio, então? Leio. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ok. Olha só, a primeira pergunta que nós temos aqui na lição, você que está com a sua liçãozinha aí, é assim, ó, quem revelou a Bíblia Sagrada? Então, quando a gente lê esse texto bíblico, diz que toda a escritura é inspirada por quem? Quem que o texto Deus. bíblico fala? Deus. Então, quem revelou a Bíblia Sagrada foi Deus, porque ele, né, com o seu poder, ele inspirou os profetas, né? A gente, claro que nós temos a divindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a gente vai entender a função de cada um, mas Deus, ele revelou a palavra, né? A Bíblia Sagrada. Então, essa é a primeira resposta da nossa pergunta. Então, você está com a sua liçãozinha, você vai responder. Só deixa eu fazer um entre aspas aqui. Se você tiver alguma pergunta, se não ficar alguma coisa não ficar clara, você pode abrir o seu áudio e fazer perguntas. Se você não quiser falar, pode escrever também e a gente lê ali para a gente poder ajudar você, tá bom? Qualquer dúvida, a gente está aqui para ajudar. Se eu não souber a resposta, porque eu não sei tudo, tá? Na próxima lição eu trago a resposta para você, tá? Então, quem revelou a Bíblia Sagrada? Deus revelou a Bíblia Sagrada. Mais à frente, a gente vai aprender algumas coisas sobre a revelação, tá? Mas fica tranquilo que é um passo a passo para a gente poder chegar ao topo da montanha, tá? A gente não pode dar um pulo tão alto, né? A gente não vai para o 5º degrau, a gente vai passo a passo. Bom, já que você está com a sua Bíblia aberta, agora você vai ao livro de Hebreus. Então, você vai um pouquinho para frente aí e você vai encontrar o livro de Hebreus aí, tá? Pouca coisa aí para frente e você encontra o livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Você vai passar o livro de Tito, tá? E também o Filemão aí e você vai chegar em Hebreus. Capítulo 1, versículo 1. Então, a pergunta que nós temos aqui, né,
na lição, que é a pergunta número 2, é a pergunta assim: quem recebeu a revelação? Então, a gente vai ver quem recebeu a revelação da palavra. Hebreus 1:1. Quem pode nos ajudar com a leitura agora? Pode ser um de cada vez, não precisa ser todo mundo junto. Eu tô ficando preocupado com vocês. Vocês não acham? O José? Deixa eu. É que você tem que habilitar ali, irmão, para poder falar. Vai ter que fazer um levantamento aí. Agora posso falar? Pode falar agora. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais e pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho. Ok. Obrigado, irmão. Então, é o seguinte. Quem recebeu a revelação? Então, quando a gente lê o texto bíblico, diz que Deus falava com quem? Com os profetas. Com os profetas e os pais, né? Então, os pais quem que eram? Os pais ali no princípio, né? Adão, Abraão, né? Esses homens lá do princípio, Moisés, são os pais da igreja. Depois, né? Vêm os profetas, né? Aqueles que profetizaram, que receberam. Então, quem recebeu a revelação, né? A gente pode colocar ali os pais, né? Que está incluído ali, né? Moisés e os profetas, né? Que foram aqueles que profetizaram. Esses que receberam a revelação para escrever a palavra, né? Então, você pode colocar aí na segunda pergunta. Se tiver dúvida, pode perguntar, tá? Então, a primeira foi Deus, a segunda, os pais e os profetas. Bom, agora a gente vai ali para a segunda parte, que é a fonte da orientação e soluções. Então, agora nós vamos lá para o Antigo Testamento. Então, você vai pegar a sua Bíblia e vai lá para o livro de Salmos agora. Lá o Salmo 119, o versículo 105. Olha, impressionante, achei de primeira aqui, ó. Então, os Salmos 119, o versículo 105. É um texto bem conhecido, ele da Bíblia, né? Se você não tem marcado na sua Bíblia, aproveite e marque esse texto, né? É um texto bem conhecido. Então, vou dar um minutinho para vocês encontrarem, para que a gente possa ler. A pergunta é a seguinte: a que é comparada a Bíblia Sagrada? Então, nós vamos ver quem Davi, né? O salmista Davi, comparou a Bíblia Sagrada. Então, um outro voluntário aí para ajudar a gente na leitura, para a gente poder ler esse texto aí. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ok. Então, a gente descobriu o quê? Que a Bíblia é comparada com o que, irmão Tiago? Me ajuda aí. Com uma lâmpada. Uma lâmpada. Ok. Olha só que interessante essa ilustração. Quando a gente fala de luz, né? Onde há luz, não há o quê? Trevas, não há escuridão. Se eu pegar e apagar a luz aqui, onde eu estou, vai ficar tudo escuro. Vai escurecer onde você está também. Mas aonde há luz, se dissipa as trevas. E a Bíblia é a mesma coisa. Só que a gente vai entender, né, a gente vai compreender no próximo texto bíblico que a gente vai ler, que se nós não lermos e estudarmos a Bíblia, não adianta nada ela ficar parada na estante, ou ela ficar parada aberta, porque aí ela não vai ser luz, ela vai ser tratada como um amuleto, e como amuleto ela não vai funcionar para a gente. Ela só vai ser luz para a nossa vida a partir do momento que nós o quê? Abrirmos ela e lermos e estudarmos ela.
Então, você pode responder essa questão número 3, que a Bíblia é comparada como uma lâmpada. Então já aprendemos mais um fato. Então, a Bíblia é comparada com uma lâmpada. Agora, a gente vai voltar lá para o Novo Testamento. Lá para o texto que a gente estava, o primeiro texto que a gente leu. A gente vai lá para 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 a 17 agora. Então, a gente vai voltar lá para onde a gente estava. Então, a gente vai ler mais um. Agora a gente vai ler o 15, o 16 e o 17. Eu vou pedir para o... Deixa eu ver aqui. Você pode ler para a gente, Kerlen? Pode ler? Só dá mais um minutinho, só para o pessoal encontrar. Eu vou ler a pergunta aqui, então. Que benefício traz ler a Bíblia? Olha só. Lembra que eu tinha acabado de falar? A Bíblia é uma lâmpada. Ela é lâmpada. A função da lâmpada é iluminar. Adianta eu ter uma lâmpada ali no bocal e ela está queimada? Ela vai resolver meu problema? Não. A função dela é iluminar. Se ela estiver conectada ali, mas queimada, ela não vai ter função nenhuma. Então, eu posso ter um interruptor, eu posso ter a lâmpada, mas se ela estiver queimada, ela não vai funcionar. Então, ela tem que ter a função dela. Ela tem que funcionar. Então, agora a gente vai ver o que fala lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15, 16 e 17. Pode ler para a gente, Kerlen. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ok. Muito obrigado, tá, Kerlen? Então, é o seguinte. A pergunta é, que benefício traz ler a Bíblia? Primeiro, a gente precisa entender que ela é útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação e na justiça. Olha quantos benefícios está na Bíblia. E aqui ainda tem um outro ponto. Sabe qual que é o outro ponto, Laci? Eu vou te dizer. Olha que interessante. Diz que toda a Escritura, Laci, ela é inspirada por quem? Por Deus. Se ela está dizendo que toda a Escritura, quer dizer que o quê? Que do primeiro ao último livro da Bíblia, da primeira letra à última letra da Bíblia, ela é toda inspirada por Deus. Então, é interessante que algumas pessoas consideram só algumas partes inspiradas por Deus, mas a Bíblia toda está dizendo que a próprio Deus está dizendo aqui na escritura, pelo profeta, porque foi Deus que deu a revelação através do Espírito Santo que o profeta escreveu, diz que toda a Bíblia. Então a gente não pode pegar só uma parte da Bíblia e dizer que aquilo ali é inspirado por Deus. Não é só o Antigo Testamento, não é só o Novo, é toda a Bíblia. Olha que interessante. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que entender que toda ela é útil para nós. É útil para nos corrigir, é útil para nos ensinar, é útil para nos repreender, é útil para nos educar. E se nós usarmos a Bíblia dessa forma, entendendo que ela tem essa função, nós só temos bênçãos para colher. Nós só temos coisas boas para colher. Então, o primeiro ponto, um dos pontos fundamentais aqui desse estudo é entender que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Se nós entendermos isso, já é magnífico nesse primeiro estudo. Porque a gente entendeu que Deus inspirou os profetas, nós entendemos que os profetas receberam essa revelação, que a Bíblia é lâmpada, mas se ela não for usada, ela não tem função.
e agora a gente entendeu que ela é útil para esses pontos. Então, você pode colocar na sua lição que ela é útil para ensinar a gente, que ela é útil para nos repreender, para nos corrigir e para nos educar na justiça. Ok? Então, a gente vai para o próximo passo agora do estudo. Agora a gente vai lá no livro de Romanos, tá? Então, a gente vai voltar um pouquinho para trás, tá? Então, a gente vai lá em Romanos. Romanos, ele está depois, ali logo depois, você vai ler nos 4 evangelhos, né? João, Atos. Depois que você passar Atos, você vai chegar no livro de Romanos. Então, Romanos é o capítulo 15 lá, né? O versículo 4. Então, eu vou dar um tempinho aí para você encontrar. Enquanto você encontra, eu vou ler a pergunta desse daqui. Diz assim, ó, essa pergunta. Que bênçãos as escrituras nos dão? Será que estudar... Mas então me mostra agora onde... Opa. Será que estudar a Bíblia, ela traz algum benefício para nós? Será que estudar a palavra de Deus... Opa, acho que é a irmã Lourdes. Eu estou fechando o áudio de você, está abrindo aí. Pode manter fechado aí. O que acontece? Que bênção a Escritura traz para a gente? Então, a gente vai ler o livro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. Então, eu vou pedir para o Fábio. Você está nos ouvindo aí, Fábio? Você pode ler esse texto bíblico para a gente? Eu acho que está travado aí, Fábio. Então, eu vou pedir para o irmão Tiago. Você pode ler para a gente, irmão Tiago? Acho que o Fábio ele deu uma travada ali na internet dele. Então, vamos ler 15, verso 4 de Romanos. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Olha só, que bênçãos que a gente tem, que benefício a gente tem de estudar, que bênçãos as Escrituras nos dão. A bênção sublime, e é uma delas que traz aqui nesse texto, é a esperança. Você já ouviu aquela expressão que a esperança é a última que morre? A gente utiliza muito, né, isso aí. A esperança, quando parece que tudo deu errado, tá tudo dando errado. A gente fala assim, a esperança como que é mesmo agora? A esperança... me deu um branco agora. Como que é? Me ajudem. Eu falei que o Covid está me afetando, dá um branco às vezes na cabeça. A esperança é a última... A esperança é a última que morre. Isso, a última que morre. Olha só. Olha que interessante. Jesus é a nossa última esperança. Só que ele morreu para que a gente pudesse fazer o quê? Viver. Vocês conseguem entender isso? Jesus é a última esperança. Cristo é a última esperança. Mas a gente coloca que a esperança é a última que morre. Jesus, ele morreu, sim, mas ele ressuscitou. A gente vai estudar um pouquinho mais para frente sobre isso, a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa questão da esperança, mas a gente precisa entender que o benefício que a gente tem ao estudar a palavra de Deus é a esperança. Qual a esperança? Que um dia Jesus Cristo vai voltar. E a gente vai entender mais à frente, nos passos, lembra que eu falei que é uma caminhadinha, passo a passo, a gente vai chegar a esse estudo da volta de Jesus, mas hoje a gente precisa entender que o nosso benefício de estudar a palavra de Deus é a esperança, e a esperança é Jesus Cristo. Então você pode colocar aí na sua resposta que é a esperança, dão esperança, a bênção das Escrituras é que nos dão esperança. Bom, você respondendo aí, agora a gente vai lá para o livro de Isaías, a gente vai voltar para o Antigo Testamento. Vocês estão percebendo que a gente entendendo que a Bíblia é inspirada por Deus, a gente usa o Antigo e o Novo Testamento. E ela é toda inspirada, e tendo ela toda inspirada, a gente consegue compreender e encaixar os textos bíblicos. Então você vai lá no Antigo Testamento
e você vai lá comigo, lá no livro de Isaías. Isaías capítulo, deixa eu ver aqui, 40, verso 8. Esse texto também é um texto bem conhecido, né? Muitos de nós já temos até marcados na nossa Bíblia. Vou dar mais um tempinho para você poder encontrar. Enquanto você encontra, eu vou ler aqui. Quanto tempo perdurará a palavra de Deus? Aí eu vou te fazer uma pergunta. Quanto tempo será? Será que a palavra de Deus ela tem um prazo de validade? Será que ela já venceu? Será que a Bíblia ela vai findar em algum momento? Será que ela vai ter extinção? Vamos ver. Bom, deixa eu ver aqui. Vou pedir para a Kerlin agora ler para a gente, fazendo um favor, Kerlin. Isaías 40, verso 8, né? Isso, aham. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Por quanto tempo que ela existe? Vai existir, Kerlin? Eternamente. Eternamente. Essa palavra é uma palavra muito forte. Sabe quando Jesus fala assim, ó, eu sou, ele está querendo dizer que ele é eterno. Quando ele diz, né, eu sou o alfa e o ômega, ele diz que ele é o eterno. E sabe por que a palavra de Deus é eterna? Porque é a palavra dele. Porque ele é eterno. Você entende? Você consegue compreender isso? Tem uma questão que a gente utiliza na teologia, que quer dizer temporal e atemporal. Olha só que interessante. Temporal quer dizer que é medido por tempo. Nós, seres humanos, somos temporais. Nós somos medidos por tempo. Em algum momento, nós vamos deixar de existir, se Jesus não voltar até lá. Mas o que é atemporal? Atemporal é aquilo que não é medido por tempo. Deus não é medido por tempo, porque Deus está acima do tempo. E agora eu vou te falar uma coisa. A palavra de Deus, ela é medida por tempo? Não, porque a palavra de Deus é a palavra daquele que é eterno, e ela não é medida por tempo. Ela está acima do tempo. Então, aquilo que está escrito nessa Bíblia, na sua Bíblia, e além do mais, tem um estudo que nós vamos aprender algo que foi escrito pelo dedo de Deus, que é ainda mais importante, que é eterno, porque não é medido por tempo, porque Deus não é medido por tempo. Então a sua palavra, ela transcende o tempo. Então isso aí, ó, algo para a gente o quê? Aprender e ficar na nossa cabeça. Porque tem muitas pessoas que dizem, né, que a Bíblia já passou, já foi, isso aqui não vale mais, isso aqui já... Não, a palavra de Deus é eterna e ela sempre terá validade, ok? Então, você pode responder eternamente, ok? Então, agora a gente vai aqui para um joguinho aqui no final, né? Para a gente poder encaixar aqui o que devo fazer. Então, são 4 perguntinhas ali, 4 textos bíblicos que a gente vai encontrar para a gente poder encaixar. Então, a gente vai no primeiro livro ali, Deuteronômio, capítulo 17, verso 19. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dividir esses textos aqui. Eu vou pedir para o irmão Tiago, então, achar Deuteronômio, capítulo 17, verso 19. Eu vou pedir para o Fábio ali, então, achar para a gente João, capítulo 5, verso 39, tá, Fábio? Eu vou pedir para o irmão José achar Jeremias, capítulo 15, verso 16. E eu vou pedir para a Kerlin achar para a gente Apocalipse, capítulo 1, verso 3. E a Laci pode escolher qualquer um para acompanhar. Então, vamos lá no primeiro texto. Deuteronômio, capítulo 17, verso 19.
Ok. Irmão Tiago, acho que esse é o teu, né, que eu pedi, né? Então, pode ler isso daí. Qual que era o texto, pastor? Primeiro Deuteronômio? Deuteronômio, capítulo 17, verso 19. Marilva vai ler para nós aqui. Ok, então. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para os cumprir. Ok. Então, Deuteronômio capítulo 17, verso 19, se encaixa em qual daquelas ali? 1, 2, 3 ou 4? 4, né? E agora? Vocês têm que me ajudar, povo. Aqui diz que é para estudar todos os dias. A frase 1 fala em todos os dias, né? E o verso começa assim, ó. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida. Ok. Então, vamos É, lá. número 1. Ó, tô confiando na irmã Marilva aí. Se ela errar, vocês, ó, né? Vocês pegam o chicote, ó, nela depois. Agora a gente vai lá em João, capítulo 5, verso 39, que vai ser o Fábio que vai ler pra gente. Estão me ouvindo? Sim. Vou ler, então. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos, os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Eu acho que você leu errado, Fábio. É João 5,39? Ah, perdão. Eu li 6:39. Então Perdão. agora vai lá. Examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Ok, é isso mesmo. Então, examinar as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, que são elas que testificam de mim. Elas testificam de quem mesmo? Ele fala assim, Jesus. testificam de mim quem? Senhor Jesus. Isso mesmo. A Bíblia testifica de Cristo. Do Antigo ao Novo Testamento, ela testifica de Cristo. Então, a número 2 se encaixa em qual? Ah, já falei. Então, você pode colocar ali. Vamos lá, então, agora Jeremias 15:16. Acho que é o irmão José ali, né? Tem que abrir o áudio de novo ali, irmão. A minha esposa vai ler. Pode ser, então. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Olha só. Esse texto aí dá uma lembrança lá a Daniel, né? Quando comeu as palavras, né? Como mastigou o livro. Ela foi feito com o quê? Com alegria. Ela aceitou com alegria. E esse texto aí ele está ligado a Jeremias, né? 15:16. Aceitá-la com alegria. Olha só que momento interessante, né? Importante. Quando nós recebemos a palavra de Deus, nós devemos aceitar ela com o quê? Alegria. É fantástico isso. Sempre que eu estudo a palavra, a Bíblia na casa das pessoas ou com as pessoas, até hoje não teve nenhuma pessoa que não disse isso para mim, mas todas me disseram que até o ambiente familiar melhorou depois que estudou a palavra de Deus. E isso é impressionante.
Olha lá, o José fazendo beleza. E é verdade. Todas as pessoas que estudam a palavra de Deus, que fazem o curso bíblico, dizem que o ambiente familiar melhora. E fica um ambiente agradável, a família melhora, o relacionamento familiar. Então, o que acontece? É que o Espírito Santo, Deus está atuando, Deus está no meio. Vamos para o último texto bíblico, ficou com a Kerley, né? Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém. Ok. Você sabe que esse texto bíblico, ele dá... Muitas pessoas, né, interpretam ele de uma forma, assim, às vezes, meio... Como que eu posso dizer? Meio errônea. Acham que só porque diz ali que nós temos que escutá-la, guardá-la, nós não precisamos levar ou praticar essa mensagem. Ah, aceitei, aprendi, escutei, está tudo certo. Não. A vida cristã é uma vida de prática, uma vida de ensinos e prática. E nós precisamos praticar ela. Quantas vezes no dia? Uma vez no dia? Do dia, né? O dia Uma todo. vez na semana? Uma vez no mês? Não. Todos os dias, todas as horas, a todo momento. E isso o quê? É importante para a nossa vida. Se nós praticarmos todos os dias, a todo momento, a vida cristã, nós teremos um crescimento muito grande. Porque a gente precisa ouvir, a gente precisa guardar, mas a gente precisa o quê? Praticar. Então, Apocalipse capítulo 1, verso 3, se encaixa com a 4. Diz assim, ó, para finalizar ali, dentre todos os livros que têm inundado o mundo, por mais valiosos que sejam, a Bíblia é o livro dos livros e merece o mais profundo estudo e atenção. Agora, eu tenho 3 perguntinhas para fazer para vocês, tá? E aqui não tem para marcar, mas eu vou falar para você aí que está aí com a sua lição, você vai circular onde está aquele quadradinho ali, tá? Minha decisão, você vai circular ali, tá? E se você concordar comigo, você circula. Se você não concordar, você não circula, tá? Então diz assim: eu aceito que a Bíblia Sagrada é inspirada por Deus. Você aceita? Se você aceita, você marca, tá? Agora você vai colocar ali, ó, a segunda. Eu aceito a Bíblia como uma regra de fé? Então, olha que importante. No primeiro estudo, a gente já está aqui, ó, colocando que a Bíblia é inspirada por Deus e você está colocando que a Bíblia vai ser a sua regra de fé. Todo mundo concorda que o que a Bíblia disser, a gente vai seguir o que a Bíblia disser? Sim. Ok? Sim. Então, a gente não vai seguir o quê? A gente não vai seguir o que o pastor diz. Ok? Então, presta atenção no que eu estou falando. Você não vai confiar em mim. É isso que eu quero. Eu não quero que você confie em mim. Eu quero que você confie na Bíblia. Ok? Ok, José, Kern, Laci, ok? Você não vai confiar em mim. Você vai confiar no que Deus fala. Sabe por que eu estou falando isso, Laci? Porque na Bíblia diz assim que o coração do homem é o quê? Enganoso. Ok? Mas a Bíblia diz que Deus não é homem para o quê? Para mentir. Deus não mente para nós. Então, nós vamos confiar no que Deus fala. Se em algum momento eu falar alguma coisa que não está na Bíblia, não confie em mim. Confia no que Deus está falando. Porque Deus ele não vai mentir para você, não vai mentir para mim. Ok? Então, a gente não vai confiar no que os outros falam. Nós vamos confiar no que Deus fala. Porque eu entendi uma coisa. Sabe, irmão Tiago, José, Kerley, todo mundo que está aqui, eu entendi uma coisa. Que com um homem, com um ser humano, eu quebro a cara. Mas com Deus eu não quebro a cara. Com Deus eu posso confiar. Então, aquilo que Deus falar para mim fazer, eu, como ser humano, eu vou fazer. Porque eu tenho certeza absoluta que vai dar certo no final. Porque é Deus que está falando. Ok? Então, esse é o ponto. E a última, que você vai circular aí, eu aceito examiná-la diariamente. Então, aí, ó, você tem que fazer um pacto com Deus. Ler a Bíblia todos os dias. E ali diz ali, né, envolva...
se envolver, né, nos estudos da Bíblia, estudar a Bíblia diariamente e estudar a lição da escola sabatina, aí, aqueles que têm, né, lição estudar, praticá-la. Ok? Agora, a pergunta que não quer calar. Você vai ver que atrás desse estudinho tem informações adicionais. Bom, isso, informações adicionais. Isso aí você vai estudar durante a semana, tá? Esse aí é a sua parte que você vai fazer aí, estudar durante a semana, para que na semana que vem a gente dê uma recapitulada para a gente poder ir para o estudo número 2, ok? Então, essa é a sua tarefa de casa. Então, toda semana vai ter uma tarefa de casa para você realizar. Então, a sua tarefa de casa é ler esses textos bíblicos e a lição que está aí atrás. Tá bom? Posso contar com vocês? Beleza? Então tá. Agora a pergunta que não quer calar. Ficou alguma dúvida sobre o estudo de hoje? Se ficou alguma dúvida, o momento e a oportunidade é agora. Para mim, não. Não? A Kerlin tem uma pergunta. Pode fazer lá, Kerlin. Pastor, na verdade é uma sugestão aqui. Ok. Se a pessoa achar que é muita coisa para ler ali, dá para, de repente, ler uma por dia, uma parte ali, ó. Sim. Item 1, daí lê no dia, item 2, no outro dia, item 3, assim por diante. Aí lê a semana inteira e não fica tanta coisa para ler, Sim. né? É uma sugestão. A pessoa, ó, você não precisa ler tudo de uma vez, tá? Se você quiser ler tudo de uma vez, você pode ler, não estou impedindo. Mas assim, ó, você tem daqui até terça-feira que vem, você tem a semana inteira para você ler. Então você pode amanhã você lê uma parte. Lembra que você fez um pacto de estudar a Bíblia todos os dias, não fez ali? Então você pega esses textos, divide ele durante a semana e lê durante a semana aí uma parte. Então a Bíblia é a fonte de verdade, da verdade. Depois você tem poder para transformar a vida. Então são 4 partes. Você pode dividir essas 4 partes e ler durante a semana. Tá bom? Mais alguma dúvida, mais uma pergunta? Aproveita. Se não perguntar agora, não respondo nunca mais. Estou brincando. Agora, se ninguém falou que não tem nenhuma dúvida, agora eu vou fazer um pedido para vocês. Semana que vem, a gente vai para o estudo número 2. Só que é o seguinte, eu preciso contar com a ajuda de vocês. Cada um que está aqui tem que trazer um amigo para estudar. A Laci foi convidada, mas, pastor, você já vai me convidar para trazer alguém? Vou te convidar para trazer alguém. Vai convidar alguém. Convida alguém. Não foi bom estudar a Bíblia? Olha só, foi uma bênção. Semana que vem ainda vai ter música. Eu vou trazer alguém para cantar aqui, ó. Então, convida alguém. Daqui a pouco a gente vai melhorando, vai ter até brinde nesse negócio aqui, ó. Você vai começar a ganhar coisa aqui. Vai ser benção. Então, assim, ó, só que tem que começar a convidar o pessoal, tá bom? Então, ó, se tiver menos do que hoje, semana que vem, eu vou ficar muito chateado com vocês. Então, a gente tá aqui, ó, em 7. Então, tem que ter no mínimo 8 semana que vem. Se não tiver 8, ó, 8 conexões. Tá bom? Pessoal, então, para a gente finalizar, eu vou orar com vocês, tá bom? E daí a gente se encontra na terça-feira que vem, tá? Amém. Ó, é o nosso combinado toda semana aqui, tá junto, tá bom? Então, feche seus olhos, vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez nós abrimos a Tua palavra, estudamos sobre o Senhor e aprendemos que a Tua palavra, ela é útil para nós. A Tua palavra é eterna, a Tua palavra é fonte de conhecimento. E se nós estivermos ligados na Tua palavra, estaremos ligados em Ti. Por favor, Senhor, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos abençoe agora nessa noite, que possamos descansar, que durante essa semana possamos continuar estudando a Tua palavra, que na terça-feira que vem possamos nos preparar para aprendermos mais de Ti, em nome de Jesus. Amém. 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 Pessoal, que Deus abençoe muito vocês, tá? Ó, a gente se encontra na terça-feira que vem, e eu vou mandar lá, vou ficar muito triste se você não convidar ninguém, tá bom? Beleza? Beleza. Então, boa noite. Até a próxima, pessoal.
Boa É. noite. Professor, boa noite.